Deus, você está no canal Igreja de Verdade, que é o canal reserva do Pastor Rony. E neste canal nós vamos trazer, reagindo aí de algumas mensagens bíblicas, de alguns textos bíblicos, mensagens para edificação da nossa alma, tá bom? Eu espero que você goste. Nós vamos reagir hoje ao pastor Tassos Licurgo com uma mensagem que ele traz, com uma reflexão que ele traz sobre um detalhe que ele encontrou no livro de Jó. Muito interessante, por sinal, para você que gosta da família, para você que tem afinidade com o Evangelho, será bênção, tá? Fica aí com essa mensagem, no nome de Jesus. E é um assunto que é muito importante para aqueles que tiveram filhos que morreram na infância, abortos. Eu, por exemplo, tive uma filha que morreu enquanto era bebê, eu e minha esposa, não é? E isso foi um momento importante da nossa vida, assim, um momento muito veemente, que fez com que sentíssemos o peso da existência. E essa passagem de Jó foi muito tranquilizadora. Eu quero compartilhar com vocês. Para que nós entendamos o que eu quero dizer, eu peço a vocês que abram as escrituras no capítulo 1 de Jó. Vamos para o início do livro de Jó. Lá no capítulo 1, logo no início, o livro começa falando sobre Jó, e depois vai dizer quantos eram os filhos dele e suas posses. Então o livro começa assim, Jó, capítulo 1, verso 1. Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia Deus e afastava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Aí o verso 3 começa a falar das suas posses. O verso 3 diz assim, ó. Sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E o verso 3 continua, e muitíssimos os seus servos, de modo que este homem era maior de todos os homens do Oriente. Aqui, eu quero que você preste bastante atenção aos números. O verso 2 diz, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. 10 filhos ao total, 7 filhos e 3 filhas. E o 2, aliás, o verso 3 fala da posse. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Então, isso aqui é a posse de Jó. O livro se desenvolve e ainda no capítulo 1, você vai ler aí, Jó sofre uma situação em que todos esses animais morrem e seus filhos também morrem. Tudo morre. Tanto os 7 filhos e 3 filhas, quanto os animais, todos morrem. O livro se desenrola, nós chegamos ao último capítulo de Jó, que é o capítulo 42. Se nós formos para o capítulo 42 de Jó, há algo aqui que muda a situação dele. Em 42, no verso 10, o livro de Jó diz: E o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos. Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Então, em Jó, capítulo 42, verso 10, a Bíblia nos diz que Deus deu a Jó 2 vezes mais do que tinha antes. Então, por isso que é importante lembrar daqueles números que eram dos seus animais e também o número dos seus filhos. Capítulo 42, que é o último capítulo de Jó, depois de dizer que dobravam, vai passar a dizer com o que Jó ficou. Lá no verso 12 do capítulo 42, as escrituras dizem: Assim o Senhor abençoou os últimos dias de Jó mais do que o seu começo, porque ele teve. Aí as escrituras dizem, você abre aí o seu livro, as escrituras dizem, ele teve 14.000 ovelhas. Lá no capítulo 1, dizia que ele tinha 7.000. Então as 7.000 morreram e Deus abençoou em dobro e ele passou a ter 14.000.
O verso 12 continua: 6.000 camelos. Da mesma forma, lá no capítulo 1, nós lemos que ele tinha 3.000, morreram, Deus abençoou em dobro e ele ficou com 6.000. Depois o verso 12 continua e diz: 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Exatamente o dobro das 500 juntas de boi e 500 jumentas que ele tinha lá no capítulo 1 e que morreram. O que é interessante e impressionante e belíssimo é o que está no verso subsequente a este que nós lemos. Eu falo agora do verso 13 do capítulo 42, quando vai falar dos filhos. Lá no capítulo 1, nós lemos que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Esses morreram e Deus deu em dobro. Acontece que, no verso 13, as Escrituras dizem: ele também teve 7 filhos e 3 filhas. As Escrituras não dizem: ele também teve 14 filhos e 6 filhas, conforme fez em relação aos animais. Como é, então, que se justifica isso? Como é que Deus pode ter dobrado o número de filhos que Jó tivera, lá no capítulo 1, e morreram os filhos, se ele teve 7 filhos e 3 filhas e esses morreram? Se Deus dobrou tudo, por que não deu 14 filhos e 6 filhas e sim 7 filhos e 3 filhas? Qual é a diferença dos filhos para os animais? A diferença, meus amados, é que, diferentemente dos animais, os filhos que morreram não deixaram de existir. Os animais deixaram, os filhos não. Embora não estivessem com Jó, assim como os que temos filhos que morreram e entregaram a vida ao Senhor ou morreram na infância, eles não deixam de existir. Eles estão nos braços do Pai. Então, se você vai dobrar o número de filhos que Jó teve, Deus não poderia ter dado 14 filhos e 6 filhas, porque aqueles 7 filhos e 3 filhas que ele teve e morreram não deixaram de existir, estão nos braços do Senhor. E se ele tivesse dado 14 filhos e 6 filhas, Deus teria triplicado o número de filhos e não dobrado. Para dobrar, Deus tinha exatamente de dar o mesmo número que ele teve antes, mesmo que esses tivessem morrido, porque estavam com o Senhor. Para dobrar, ele tinha que dar exatamente o que a Bíblia diz aqui, mais 7 filhos e 3 filhas. Quão impressionantes são as Escrituras e quão reveladora do coração do Senhor elas são. Glória a Deus por sua palavra. Nesses pequenos detalhes nós vemos coisas tão impressionantes, não é mesmo? Espero que você tenha sido impactada pela palavra de Deus, como eu fui quando vi essa discrepância de números pela primeira vez e imaginei qual era a razão por trás disso. Entendi o que essa discrepância da numeração queria nos ministrar. Então, que Deus abençoe você poderosamente. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e também ative as notificações para que você seja sempre avisado quando novos vídeos forem colocados aqui. Deus abençoe e até a próxima. Eu espero que tenha gostado e se ainda não é inscrito no canal, a gente pede que você se inscreva, que você curta, que você comente. Em breve a gente traz mais novidade para os nossos irmãos, tá bom? Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus.